1 Reis, capítulo de número 5, e nós vamos ler apenas o versículo de número 17. 1 Reis 5, 17. Leia comigo, eu leio, aí você repete. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para afundarem a casa. Mais forte. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas, pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas, para afundarem a casa. Amém. Graças a Deus. Olha aqui para mim, preste atenção na palavra de Deus. Chegou um tempo em que Deus deu direção para que fosse feito, para que fosse criado para Ele um lugar muito especial. Um lugar que seria diferente. Um lugar que foi tão diferente que foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Foi feito, foi construído, foi criado uma casa, foi criado um templo, foi criado um palácio para que Deus pudesse habitar nele. Mas se era esse palácio, se era esse templo, o endereço de Deus aqui na terra, então tinha que ser algo muito especial, não podia ser feito de qualquer forma. E ele vem carregado de palavras proféticas, detalhes que trazem profecias para as nossas vidas, para aqueles que viriam após. E Deus certamente se faria presente neste lugar, nessa casa, nesse templo. Seria exatamente o templo em que Deus habitaria. Isso eu estou dizendo no Velho Testamento. Então foi feito de uma forma muito especial. Foi uma obra muito cara, e as pessoas se envolveram para construir essa obra. E no momento da construção, uma partezinha dela apenas que eu quero pegar para a gente meditar nesta noite, foi um pedido para que se preparasse para a construção daquela casa, para que se preparasse para a construção daquele templo que seria a morada de Deus, o endereço de Deus aqui na terra. 3 tipos de pedras. Primeiro, pedras grandes, era necessário. Segundo, pedras preciosas era necessário para a construção daquele templo. E pedras lavradas. 3 tipos de pedra foi o que foi pedido, foi o que nós acabamos de ler. Tinha que ser algo muito especial, porque seria a morada de Deus. Mas eu enfatizei dizendo 2 ou 3 vezes isso no Velho Testamento, porque o tempo foi passando e havia promessas de Deus, e promessas estas que se cumpririam apenas a manifestação do Filho de Deus aqui na terra, apenas a partir do momento em que Jesus Cristo viesse, o Filho de Deus viesse. E quando Jesus Cristo veio lá na cruz do Calvário, quando ele vence a morte, ele estabelece, Deus estabelece com o seu povo um novo acordo, um novo pacto e uma nova aliança. E nessa nova aliança, nesse novo pacto, houve uma mudança fundamental, uma mudança muito grande, uma vez que o endereço de Deus era feito de pedras, era feito de tijolos, era feito de produtos e materiais. Essa mudança, ela é de uma forma radical. Havia uma promessa que Deus então habitaria em um lugar que Ele mesmo construiria, que não seria construído por mãos humanas. É claro que quando a Bíblia diz isso, já estava apontando para essa nova aliança.
E nessa nova aliança que a partir de Jesus Cristo nós vivemos, o endereço de Deus já não é mais uma casa feita com pedras grandes, ou pedras lavradas, ou pedras preciosas, mas pedras, objetos inanimados, assim como uma construção exige, mas seria uma construção feita pelo próprio Deus, e Ele habitaria. O endereço de Deus na nova aliança mudaria de lugar, sairia deste templo para outro lugar. Mas se é um lugar que não é feito por mãos humanas, que lugar seria esse? Esse novo endereço de Deus é você, o homem, é no espírito do homem que Deus habita. Uma vez, Jesus mesmo disse, quando perguntaram para ele se deveriam adorar a Deus em Jerusalém, que era a capital da Jerusalém, ou se deviam adorar no monte, porque havia assim uma certa discussão. Algumas pessoas diziam que a adoração era no monte, e outros diziam que não, estava errado, agora a adoração tinha que ser em Jerusalém. E quando perguntado para Jesus, a resposta dela foi uma só: vai chegar um tempo. E de repente ele diz assim: mas esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É claro que quando ele diz que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ele já estava falando deste novo endereço de Deus, que é o espírito do homem. Nós somos feitos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. E a parte do nosso ser que entra em contato com Deus é o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso mais profundo ser, é aquele que vai morar com Deus, é aquele que vai habitar a Deus, é o mais profundo que há no ser humano, é a sua essência, é o verdadeiro eu, é o espírito. Então é ali que Deus habita, é ali que Deus entra em contato, é ali que Deus fala com os seus filhos. Então, através de cada um de nós está sendo construído, está sendo formado a cada dia a igreja de Deus, que é o endereço de Deus. E nós somos essa igreja. Individualmente falando, você é a igreja de Deus. Coletivamente falando, nós nos tornamos a igreja de Deus. A igreja de Deus são todas aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como teu Salvador, aquelas que creram que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. A igreja de Deus são todas aquelas pessoas que receberam Jesus Cristo como único, suficiente, não precisa de outro, único e suficiente Salvador, e aqueles que buscam caminhar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Em uma luta, em uma batalha, a cada dia, luta para viver e caminhar na presença de Deus, é uma luta, exige disciplina, exige fé, exige força de vontade, não é fácil, nós precisamos nos posicionar para servir a Deus. Mas essa pessoa, ela faz parte desse chamada igreja de Deus de forma coletiva. Mas falando de forma coletiva, essa igreja de Deus que está sendo a cada dia construída, que está a cada dia sendo formada, ela é diferente do templo lá do Velho Testamento, mas a essência é a mesma, é para que seja o endereço de Deus. Jesus Cristo, ele veio, se fez carne, habitou entre nós, mas quando ele morreu, a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi enviado sobre a igreja. E o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que o próprio Deus presente em espírito em nossa vida. Então Deus, Jesus Cristo hoje habita aqui nessa terra, mas aonde é que Ele mora? É no seu coração. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós?
Este é um privilégio que nós não podemos deixar de observar e ser grato a Deus por toda a eternidade. Irmãos, você precisa ser grato a Deus, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus mora em você, Ele habita em você. Quem não tem Deus, quando chega até você, ele contempla a glória de Deus e ele tem encontro com Deus através da sua vida. Então é algo muito sério. A vida é cheia de dificuldades, problemas, de lutas, mas nós às vezes desistimos, às vezes paramos por determinado tempo, às vezes não temos vontade de prosseguir, porque às vezes nos esquecemos de olhar para as coisas mais importantes da vida. E o que tem de mais importante em saber que você é um cidadão do céu, que você é um templo, é morada de Deus, para que é algo mais importante do que isso, já é motivo para você se animar e ser feliz. Essa igreja que está sendo construída, assim como a igreja lá do Velho Testamento, assim como o templo, vamos trazer e de uma forma análoga fazer uma comparação, para que possamos ter algum entendimento e receber uma mensagem de Deus para a nossa vida. Então hoje nós formamos essa igreja, então nós podemos dizer que cada um de nós, assim como Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Nós podemos então dizer que nessa construção da igreja de Deus de forma coletiva, nessa construção do templo de Deus de forma coletiva, cada um de nós é uma pedra desta construção, uma pedra importante. Mas já que nós somos uma pedra nessa construção, foi pedido que trouxessem 3 tipos de pedra para que houvesse a construção do templo. Então eu quero trazer essas 3 pedras para hoje. E a mesma construção que foi feita, a mesma necessidade das características dessas pedras lá no Velho Testamento, elas são necessárias hoje. São 3 tipos de pedras. Alguém lembra os 3 que nós lemos? Primeiro pedra, e depois pedra, e pedra lavradas. Pedra grande. Era necessário a pedra grande para construir o templo do Senhor, para construir essa casa para Deus, para construir esse palácio para Deus. Pedra grande. E hoje, irmãos, depois de tantos anos, a igreja de Deus da mesma forma precisa para essa construção pedras grandes. Pessoas que sejam pedras grandes. Pastor, o que seria uma pessoa pedra grande na obra de Deus? O que seria um irmão pedra grande na obra de Deus? É aquele que tem uma condição financeira melhor porque vai ajudar a construir a obra? É aquele que tem mais tempo de igreja? É aquele que tem mais cargo na igreja, por isso ele é pedra grande? O que seria essa pedra grande? Quando nós falamos em pedra grande, independente da questão social, independente da questão financeira, independente da questão acadêmica de cada um, do nível cultural de cada um, independente de qualquer coisa, quando nós falamos que precisa-se de pedra grande para a construção da igreja de Deus, está falando que é necessário e que precisa para a construção deste templo pessoas que pensam de forma grandiosa, pessoas que pensam grande, pessoas que têm uma visão grande, pessoas que enxergam grandes e pessoa que frutifica grande, porque tudo que nós fazemos vai resultar em frutificação. Porque se não houver frutificação, se não houver frutos, para nada nós estamos servindo. Eu digo frutos não particular para você, para as suas coisas, mas estou falando de frutos na obra de Deus. Eu estou falando de produzir na obra de Deus. Há pessoas que já estão na igreja já há muito tempo, mas ele não consegue produzir, ele não se envolve, ele não deixa Deus usar, ele não participa dos projetos e trabalhos que é em prol do reino de Deus.
Pedra grande é aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como diz a Bíblia, não é apenas ir para a igreja com a Bíblia na mão, não é apenas dizer para as pessoas que você é cristão, mas é fazer parte daquele povo que trabalha para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para ser mais simples possível, é estar envolvido com a obra de Deus, trabalhando para a construção da igreja. E precisa de pessoas que pensam grande, que enxergam grande, que frutifica grande na casa do Senhor, que olha para coisas grandes e procuram trabalhar nessa visão. É preciso que é necessário que caia por terra todas as fortalezas que o diabo tem levantado, porque tem pessoas que quando chegam na igreja, até chegam e começam a agir como pedras grandes, mas de repente ela é vencida pela fortaleza da tacanhice. A pessoa se torna tacanha, tímida, medrosa, assustada no mundo espiritual. Ela se torna apenas um religioso. Irmão, ser religioso não é fácil. Ah, pastor, a religião não importa. Nem importa sim, a religião é importante, mas viver uma vida de religiosidade não leva ninguém a lugar algum. Ser cristão, o cristianismo é uma religião, então nós somos religiosos. Mas o problema é ser apenas religioso, porque quem é apenas religioso é muito difícil, é pesado, porque ele vive com os dogmas da igreja, ele vive com as regras que a igreja estabelece nas suas costas, e não é fácil caminhar com todo esse peso. Mas quando ele deixa de ser apenas religioso e se torna um cristão parecido com Cristo, caminha com Cristo, então o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. É aquela pessoa que tem prazer em servir a Deus. Se ela não bebe, se ela não fuma, se ela não se prostitui, se ela não vive o adultério, não é porque o pastor disse, não é porque a igreja fala, é porque ela tem um compromisso, uma aliança com Deus, e ela vive de uma maneira tão alegre e feliz na presença de Deus, que a graça do Senhor basta para ela. A alegria dela é estar na presença do Senhor. Mas quando ela se torna apenas religioso, ela então não tem mais prazer assim na presença de Deus. Então ela começa a caminhar com dificuldade, e o tempo vai passando, e ela então acaba trilhando por estes caminhos em que fica pesado servir a Deus. Ela começa então a ouvir as palavras, as vozes do inferno, que traz para ela pensamentos errados. Hoje a igreja, ela está muito parecida com o mundo, e cada dia mais parecida com o mundo. As pessoas que cantam nos louvores da igreja estão sonhando muitas vezes com uma oportunidade de música secular, e quando tem oportunidade deixam a igreja por qualquer coisa. As pessoas estão vivendo hoje sem oração, sem comunhão, sem jejum. Existem coisas básicas, sabe, irmão, tão simples, mas tão importantes, que às vezes nós não conseguimos enxergar e nem vivemos. Por exemplo, a Bíblia diz assim: buscai a paz com todos e a santificação. Sem paz com todos, sem paz com as pessoas e sem santificação, o que diz a Bíblia? Ninguém verá a Deus. Então, vivemos em um tempo que a visão é tão pequena, pedras pequenas têm visão pequena, pedras tacanhas têm visão tacanha, pessoas que são dadas à mesmice, está sempre do mesmo jeito, não há alteração, não há mudança, não há crescimento, não há melhora, em alguns momentos até regride na sua caminhada e na sua fé.
Pessoas que não conseguem produzir, e aí ela consegue olhar apenas para as coisas pequenas, e não consegue enxergar a grandiosidade de Deus. Irmãos, a maneira que nós enxergamos, é que vai trilhar o nosso caminho. Quando você traça uma meta, quando você tem um foco, quando você enxerga lá na frente, Deus então começa a trabalhar, para que você possa caminhar, e alcançar esse alvo, esse projeto. Então é preciso se envolver e ter visão, principalmente de reino. Irmãos, uma coisa muito sábia que algumas pessoas já aprenderam, uma coisa muito sábia que muitos crentes, eu até digo, vou reformular, uma coisa muito sábia que poucos crentes aprenderam, é que se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus, se você realmente se envolver e se preparar e trabalhar na criação, na produção do reino de Deus, na construção do reino de Deus, as outras coisas, elas são acrescentadas. Ou seja, quando Jesus disse isso, as outras coisas ele tinha relacionado acima, quando ele fala em Mateus 6, 24 em diante. Ele diz: não andeis preocupado com o que haveis de comer, beber ou vestir, ou seja, com os cuidados da vida, tudo que há de problema, todos os cuidados da vida. Ele diz: não se preocupe tanto com isso. Os gentios correm de um lado para o outro sem dormir, brigando, morrendo e matando por isso. Mas vocês, fiquem tranquilos, confiem em Deus, porque Ele vai cuidar de vocês. E Jesus disse assim: olha, se Ele cuida dos pássaros que voam nos céus, que não trabalham nem juntam em celeiro, mas Deus alimenta eles. Se Ele cuida dos lírios dos campos, que nascem logo morrem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, então Deus vai cuidar de vocês. E Jesus ainda fala assim: imagina vocês, homens de pequena fé, confie em Deus. Jesus diz assim: olha, o Pai sabe que você necessita de todas estas coisas. Que coisas? Que Ele havia relacionado acima. Deus sabe tudo que você precisa, mas Jesus disse assim: mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Muitas pessoas buscam as coisas da vida, e elas esperam que tudo dê certo, um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma família abençoada. Quando tudo estiver legal, aí eu vou servir a Deus com força. E ela tem uma inversão da palavra de Deus, e ela não consegue chegar lá. E o diabo também vai fazer de tudo para não permitir. Mas quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus te abençoa. Os discípulos, você não vê os discípulos: Senhor, ó, o negócio é o seguinte, tá complicado, arruma um emprego para mim. Senhor, olha, ora aqui para mim que eu estou doente. Senhor, ó, tem alguém na minha família, ora aqui. Você não vê na Bíblia questões assim, com raras exceções, como a cura da sogra de Pedro. Você vê na verdade os discípulos caminhando com Jesus, ouvindo a palavra dele, caminhando com Ele, e no caminhar com Deus, eles iam sendo supridos em todas as suas necessidades. Caminhando com Deus, eles iam sendo abençoados, porque eles estavam caminhando com o autor da bênção. E hoje não é diferente. Algumas pessoas querem buscar a bênção, mas estão desfocadas ou distanciadas do dono da bênção. Tem pessoas que querem habitar a sombra do Altíssimo, mas ele está longe do objeto que projeta a sombra. Tem pessoas que querem viver um sucesso, mas está longe de Deus. E a pessoa, para conquistar algo longe de Deus, as conquistas elas não levam muito a lugar algum. E muitas conquistas são para a sua própria destruição. E nós precisamos conquistar, nós precisamos caminhar, e tudo aquilo que nós conseguirmos em todas as áreas da vida deve ser celebrado, e Deus deve receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Pedra grande são pessoas que pensam grandes. Quando você tem uma visão doente, uma visão enferma, você vai caminhar enfermo. Irmãos, assim como imagina a tua alma, assim é.
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem pessoas que só pensam coisa ruim, só pensam bobagem, não pensa nada de grandioso relacionado à igreja, à obra de Deus, à sua própria vida ou sua vida com Deus. Ela acha que não tem condição de chegar a lugar algum. Ela acha que ela é uma pessoa que não tem capacidade. Ela começa a se envolver em uma prisão de inferioridade, desvalor. E o diabo começa a provar e dizer para ela que ela não é importante na obra de Deus, que ela não serve. Mas, irmãos, é bem pelo contrário. Você foi chamado, escolhido por Deus para um grande projeto. E esse projeto está entre a construção do reino de Deus aqui nessa terra, que passa pela salvação da tua família e da tua casa. E quando você não consegue produzir, se envolver no reino de Deus como pedra grande, automaticamente, na sua família, na sua casa, você não vai conseguir também avançar muito. Deus te chamou para um grande projeto. Levanta sua mão direita e diz assim: Deus me chamou para um grande projeto. E você sabe qual é um dos maiores projetos? Vou refazer de novo, reformular. Você sabe qual é o maior projeto de Deus para a sua vida? Ele revelou na palavra. Ele disse assim para mim, para você: vai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Você não precisa converter ninguém, mas ir pregar, anunciar a palavra, se envolver com o reino, trabalhar. Aí você precisa. A obra de Deus precisa de pessoas, pedras grandes, pessoas que pensam de forma grande, não pensa pequeno, nem coisinhas pequenas. Tem gente tropeçando em coisas pequenas da vida, e ela não consegue chegar a lugar algum. Pedra preciosa é a segunda pedra. Pedra grande é a pessoa que pensa grande. Pedra preciosa é aquela pessoa que traz a excelência de Deus no caráter. Ela traz a excelência de Deus naquilo que ela busca fazer na vida. Ela traz a excelência de Deus em tudo aquilo que ela faz. Buscai a paz com todos. Nós somos humanos e nós somos falhos. É muito comum, por uma razão ou outra, às vezes nós ficarmos chateados com um irmão, com alguém da família, com alguém do trabalho. Mas, irmãos, Deus está em nós. E quando nós ficamos chateados com alguma coisa, é tão rápido, mas é tão rápido e passa tão rápido. Mas tem pessoas que têm problema com as pessoas da família, tem problema com pessoas da igreja, tem problemas com pessoas do trabalho, ao ponto de desejar o mal. Ou pelo menos, se um dia tal pessoa precisar de mim, eu não vou ajudar. São pessoas que faltam nela a essência principal de Deus, que é o amor. Falta nela viver a palavra de Deus como é, mas não é nem para se forçar a fazer isso, é apenas viver Deus a cada dia, é apenas ter comunhão, intimidade com Deus. Irmão, você consegue imaginar alguém com intimidade com Deus e com raiva de um irmão? Você consegue imaginar alguém com intimidade com Deus e com raiva de alguém porque não é cristão, porque tem outra religião? Billy Graham foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, e uma vez ele disse assim para a igreja: dobre o seu joelho e ore. Dobre o seu joelho e ore, mas ore, 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 até você ter intimidade com Deus. Hoje a gente ora: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. É só isso. Nós temos tempo para tantas coisas, mas tempo para buscar em Deus nós não estamos tendo mais.
A igreja não está mais tendo tempo para servir a Deus, não está mais tendo tempo para a palavra de Deus, e aí precisa ficar se animando igual o mundo, porque precisa fazer coisas que o mundo faz para ser, então, caminhar mais animado na vida. Ela precisa de motivação o tempo todo, ela precisa de motivação, mas de coisas seculares, porque ela já não consegue se motivar pela sua fé e pelo seu Deus. Ela tem dificuldade e ela acaba vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para ela. Irmãos, é preciso que nós possamos entender que a mediocridade não é algo para um cristão que traga no seu caráter a excelência de Deus. Deus não te chamou para ser medíocre, para estar na média, nem na igreja, nem na obra, nem lá fora, em lugar algum. Deus te chamou para viver a excelência, para ser fora de série, para ser o melhor em tudo aquilo que você for fazer, e nem é para ser melhor do que os outros, mas melhor do que você mesmo a cada dia. Nós devemos desejar ser o melhor. Mas quando falamos em ser melhor, o parâmetro que você usa para melhorar é você mesmo. Hoje você tem que ser melhor do que você era ontem, e amanhã você precisa ser melhor do que você é hoje. Eu pergunto, mas é apenas para você pensar e meditar: você hoje está melhor do que antes? Você está melhor na obra de Deus? Você está melhor do que você era? Na sua vida com Deus, a sua comunhão, o seu tempo sozinho com Deus é melhor hoje do que era antes? Na grande maioria, as pessoas estão com saudade do tempo em que elas tinham comunhão com Deus, em que elas caminhavam com Deus, como diz aquela canção, saudade de andar contigo de mãos dadas no jardim. Tem pessoas que quando querem sentir a presença de Deus, eles fecham os olhos e começam a pensar em uma experiência que teve há 4, 5, 6, 7 anos atrás. E Deus está chamando você para ter experiência com Ele hoje, agora, a todo momento, porque o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. O melhor de Deus para a sua vida, Ele ainda vai fazer, mas você precisa estar na presença de Deus. Nós precisamos ter um padrão de excelência dos céus. Por quê? Porque a marca preciosa do sangue de Jesus está em nossas vidas. A marca do precioso Deus está em mim, está em você. Irmãos, tem coisas que a gente não enxerga, tem coisas que às vezes a gente não entende, mas se você é filho de Deus, Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. E quando nós imaginamos de forma espiritual, a Bíblia diz que você é luz. Diga, eu sou luz. E a Bíblia diz que o mundo é o quê? Trevas. Você é luz e o mundo é trevas. O mundo é trevas, mas você é luz. Se você chega em um lugar em que só tem escuridão, e pode ter muita gente naquele lugar, mas se alguém acender um fósforo, não precisa nem ser uma lanterna de LED, não precisa ser um lampião, não precisa ser uma lamparina, basta um fósforo. Se está bem escuro, a hora que acender o fósforo, mesmo quem não ouviu o riscar do fósforo, ele consegue olhar e ver o brilho e a luz pequena, mas em trevas ela vai resplandecer muito forte. E se o mundo é trevas e você é luz, você está resplandecendo em todo lugar que você vai, em tudo aquilo que você faz, aonde você chega, a luz, a glória de Deus que está em você resplandece, e o inferno inteiro enxerga e olha e vê que você é luz.
É por isso que as pessoas cobram demais de você, pastor, mas cobra demais. É porque você é luz. É por isso que algumas pessoas não gostam de você. É porque você é luz. É por isso que algumas pessoas até odeiam você. É porque você é luz. Mas o mundo é trevas e não suporta a luz. Mas você deve brilhar. E a Bíblia diz que não se pega uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador. Resumindo, não se coloca numa casa uma lâmpada debaixo de um cesto, mas põe um suporte mais alto para iluminar toda a casa. Você é essa luz na tua casa, na tua família. Você deve viver a graça, a bênção e a excelência de Deus todos os dias. Pastor, mas isso é meio complicado. É preciso dedicação para achar pedra preciosa. Ei, você já ouviu a história de alguém que disse assim: rapaz, eu estava andando certo dia lá perto da minha casa, na rua, e de repente eu tropecei numa pedra. Eu disse: meu Deus, ai meu dedo. A hora que eu olho, era uma pedra de mais ou menos 800 gramas, era ouro puro. Já viu alguém tropeçar em ouro ou em pedra preciosa no meio da rua? Não, dá um trabalho, tem que achar o lugar determinado, tem que cavar, tem que garimpar. Eu não entendo da arte, mas é todo um cuidado para que possa tirar, extrair a pedra preciosa. Pedra preciosa não se acha em qualquer lugar, é preciso garimpar, é preciso dedicação, é preciso um esforço muito grande, e para isso nós também temos que fazer. Ser usado por Deus todo mundo quer, mas pagar o preço de comunhão, pagar o preço de dedicação, pagar o preço de focar e olhar para as coisas de Deus, aí já temos dificuldade, aí nem todos querem. E a terceira, deixa eu só dar uma notícia boa para você, antes que você ache que está muito pesado, para ser uma pedra preciosa, porque pedra preciosa é aquela pessoa que traz a excelência de Deus na sua vida, no seu caráter, naquilo que faz, certo? Pastor, é muito difícil isso. Então aí vem a notícia boa. Quando eu penso o que é melhor, o que Deus tem de melhor, eu penso em Jesus Cristo. Quando Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, Ele precisava entregar algo em troca para salvar o mundo. Quem que Ele entregou? Jesus Cristo. Jesus é o melhor de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Então o melhor de Deus é Jesus. E a boa notícia é essa: o melhor de Deus já está dentro de você. A excelência de Deus está dentro de você. Jesus está dentro de você. Ele vive em você. Essa é a melhor notícia que nós podemos ter. O restante nós vamos trabalhar. Com Jesus nós vamos conquistar. Quando eu era criança, lá 1700 e pouco, a gente já cantava um corinho que dizia assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e cessa o temporal. Com Cristo no barco, irmãos, vai tudo bem. De vez em quando tem uma tempestade, de vez em quando o nosso barco chacoalha por um lado por outro. Tem momento que às vezes a gente até pensa que o barco vai afundar, mas quando Jesus se levanta, Ele acalma a tempestade. E o nosso barco, o barco que tem Jesus, sempre vai chegar no porto desejado. A excelência de Deus está em você. Jesus Cristo vive em você. Levanta a sua mão direita para o céu, diga assim: a excelência de Deus está dentro de mim. A excelência de Deus está em mim. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo,
Ele vive em mim. Vamos aplaudir o Senhor. E a terceira pedra, pedra lavrada para a construção da casa, do templo. Pedra grande, pedra preciosa e pedra lavradas, ou seja, pedras trabalhadas. Aí nós vamos falar de tratamento, vamos falar de mudança na nossa vida, vamos falar de discipulado, vamos falar de aprimoramento, de dedicação, de cuidado, de melhora. Irmãos, nós vamos às vezes para qualquer trabalho, a pessoa tem que se dedicar muito, tem que estudar muito, e depois que ela chega lá, ela tem que estudar mais ainda. Às vezes eu vejo jovens na faculdade dizer assim: não vejo a hora de acabar essa faculdade, eu não aguento mais estudar. Esse dia uma menina falou para mim assim: não aguento mais estudar, não vejo a hora de acabar essa faculdade. Eu falei: então, hora que acabar, é aí que você vai começar a estudar mais ainda, é aí que você vai aprimorar, é aí que você vai buscar se aperfeiçoar. Eu acredito eu que todos os cursos, eles trazem algo assim bem genérico, e depois a pessoa vai escolher e vai se aprofundar em uma área, seja ela qual for. Tem uma área para ela se especializar, para ela fazer pós-graduação, para ela buscar a melhora, e quando ela começar a trabalhar, todo dia é um estudo, todo dia é um crescimento. Aí eu lembro daquelas frases de caminhoneiro que vai atrás do caminhão no paralama, dizendo assim: a vida é uma escola que não tem férias. Então a gente trabalha, aprende, cresce em todo momento, mas quando chega para a obra de Deus, a gente não tem muito ânimo. A gente quer ser usado por Deus, mas não lê um livro, não faz uma vigília, não faz um jejum, não faz uma oração, não faz um propósito. Mas nós queremos ser usados por Deus, mas aí nós não fazemos nada disso, e nós queremos avivamento. Irmãos, o avivamento começa em você. Quando nós falamos assim, oramos como orou Abacuque: Senhor, aviva a tua obra e fazes conhecida. É para que o avivamento começasse na obra de Deus em cada pessoa. O avivamento começa na sua casa. Se você começa a ter comunhão com Deus, se começa a se envolver com Deus, crescer na presença de Deus, quando você vem para a igreja, você já vem cheio de Deus, para glorificar e adorar a Deus. O irmão que está do seu lado também, ele cultua a Deus, ele adora a Deus no seu cotidiano. Na hora do culto é momento para louvar, para agradecer, para adorar. Mas nós temos tido hoje em dia a igreja em que no momento do culto as pessoas têm vindo apenas para chorar suas mágoas, apenas como uma misericórdia: Senhor, faz alguma coisa, assim, Senhor, eu preciso, faz alguma coisa e me dá alguma coisa. E poucos vêm para realmente adorar. Avivamento, irmãos, há uma grande confusão. Houve um tempo, hoje tem acalmado mais, as pessoas confundirem avivamento com bastante barulho. Mas avivamento não é barulho, avivamento é mudança de vida e transformação. Aí eu cito outra frase de Billy Graham que diz assim: avivamento não é descer a rua correndo, batendo tambor e fazendo barulho. Avivamento é subir a rua rumo ao Calvário chorando. Mas pastor, quer dizer que o crente tem que chorar? Tem que chorar, mas não chorar de tristeza, mas chorar em busca de comunhão com Deus, de santidade, chorar pelas almas que estão se perdendo, chorar pelas pessoas que o diabo tem cegado.